Boa tarde, amigos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com uma prece. Vamos assim, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por todos aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em hospitais, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus nos ampare e nos proteja, fortalecendo-nos na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Iniciaremos a leitura do Evangelho do capítulo 6. O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Espírito de Verdade, Paris, 1860. E ele nos diz: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um bom segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como um cedro. Então, precisamos ser colocados à prova, para que a lição seja internalizada em nós. É por isso que estamos aqui, né? E continuando, ele nos diz: homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vêm do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Então, só existe um caminho a ser seguido, e por vezes conseguimos sentir em nós qual o caminho devemos seguir, mas ainda nos deixamos levar por nossas paixões, por nossos prazeres momentâneos, né? E sabedores que somos de que cairemos nos abismos, como nos diz o Evangelho, né? Temos que nos reconduzir do caminho correto, né? E continuando, ele fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além-túmulo que acreditáveis, vazios, vozes vos clamam: irmãos,
nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. A doutrina espírita nos chama à razão para a fé raciocinada, desvinculada de dogmas e superstições. Nos apresenta de forma clara e objetiva um motivo pelo qual estamos passando pelas vicissitudes. Mas, como nos diz o Evangelho, necessária a busca pelo esclarecimento e pelo entendimento, né? E continuando, o item 6, Espírito da Verdade, ele fala aqui: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor do jardim das oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada de véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. E quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de vosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira que o sopro dos espíritos, dissipe a vossa inveja dos ricos no mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque as suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e o meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor. E preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. Então vamos lá. Aceitar as provas sem queixas e sem lamentações, nos diz o Evangelho. Bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. Mas se soubermos sofrer, se soubermos passar pelo sofrimento, né? A mão sempre estará estendida para nós, mas nem sempre estamos propensos a buscá-la. De uma forma equivocada, achamos que estamos abandonados, quando somos a nós mesmos a abandonar o amparo dos espíritos, dos bons espíritos. Quantas vezes nos isolamos dentro da nossa própria dor, enchemos o nosso coração de revolta e nos deixamos envolver pela escuridão, criamos em volta de nós uma crosta impenetrável e não permitimos que a luz adentre. Necessário se faz um momento de esgotamento, para que ao chegar no fundo do poço venha a reflexão e a lembrança de que somos filhos de Deus e, como filhos, possamos rogar o auxílio ao Pai. Acontece que esse socorro sempre esteve ao nosso alcance, pois somos nós que nos distanciamos dele. E Deus e os espíritos abnegados respeitam o nosso livre-arbítrio, assim como uma criança que precisa se firmar em pé. Embora estejamos à espreita, necessário se faz que ela dê o primeiro passo sozinha. Precisamos buscar. Infelizmente, são nos momentos de maior dificuldade de que lembramos de Jesus e que clamamos ao Pai e proferimos prece. Raras são as vezes que lembramos de agradecer no momento de felicidade.
E dando prosseguimento à nossa leitura e o entendimento deste capítulo, trouxemos o livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e Joana, que faz uma análise do capítulo 6, o item 7, intitulado de O Jugo Leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus, versículo 11, 28. E ele fala: Jesus, humanizado, é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Conhecendo a casualidade que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores, infelizes que a geraram, propõe como recurso melhor para a total liberação do seu contingente perturbador a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consciências. Essa claridade incomparável, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novas projeções de sofrimentos, é o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia, que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Com esse recurso incomparado, a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam nas imarcessíveis regiões da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior permanente. Que lindo esse trecho, né? Tá tudo em nossas mãos, o recurso abençoado da prece. Mas como nos alerta Joana, necessário se faz aprendermos a cultivar o amor. E continuando, ele fala: o homem Jesus, absolutamente lúcido e conhecedor do self que lhe mantinha a organização humana, era todo luz, não havendo qualquer espaço, sombra, o lado escuro que devesse ser penetrado, a fim de erradicar mazelas, desde que o houvera superado as experiências e multifárias nas esferas superiores de onde provinha. Encarnando-se na Terra, não fugiu ao encontro com as imposições dominantes. Entre os seus coevos, mantendo-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos e reflexões, loucuras e infantilidades evolutivas, razão porque procurava estipar do cerne da vida que o buscava os agentes geradores das aflições, que as esmagavam e os levavam à hediondez, ao crime, à mentira, ao ódio, novos desencadeadores de futuras inquietações. O seu fardo se fazia leve, porque estruturado em claridade diamantina, sem qualquer contingente de tormento, ensejando o alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante que cindia toda a treva. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. O ser humano é o somatório das suas aspirações, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. A predominância da sombra ou do lado escuro é o efeito compreensível da ignorância ou do acompliciamento com o crime. Derivado da preservação, dos instintos primários em predominância do seu comportamento, enquanto não seja diluída essa sombra, facultando o entendimento das responsabilidades e dos compromissos que favorecem o progresso, mas se aturde na escuridão aquele que deseja encontrar rumos que são visíveis. A sua existência se torna um pesado fardo para conduzir um tormento mental e conflitivo na consciência entenebrecida. O amor, que significa conquista emocional superior,
rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem um discernimento. Mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo o sentimento de humanidade, com libertação de alta carga de animalidade, nele prevalecendo, compreendendo a necessidade de compartilhar com seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto o enriquece. Nessa busca no processo de evolução, precisamos aprender a amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, né? Através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas, impregna-se de energias saturadas de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. A soberba filha predileta do egoísmo, que lhe faculta atribuir-se um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade, que o ajuda a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda se debate, incitando-o à coragem, à abnegação, como o devotamento, às causas de enobrecimento, em que se engajará buscando os objetivos reais, agora vislumbrados e fascinantes. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando-o problematizado, para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, o impositivo do resgate compulsório. Esse homem singular sempre foi peremptório na proposta de decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio e o direito de escolha que é inalienável, definindo os rumores da felicidade terrena que prosseguiram no reino dos céus, ou demonstrando que através do sofrimento resignado bem vivido, já se devassavam, as fronteiras do reino, embora ainda no mundo físico. Essa visão de profundidade define o Messias, Nazareno, como a luz que veio ao mundo e o mundo recusou, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente e alucinante. Sóbrio e austero, sem dureza ou crueldade, sempre compassível, mas não conivente, demonstrou pelo exemplo como viver-se em equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo que através de qualquer flagício imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação, da boa nova, sem a exaltação que tisna a beleza do conteúdo da mensagem, ou receio de que ela demorasse a se implantar no coração da humanidade, de forma paciente, não importando o tempo que fosse necessário e que realmente é de significado secundário. O espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua perenidade. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Desdidoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, posterga a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. É incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda como homem, de palavras claras.
de ensinamento sem dubiedades, de vivência sem recalques ou fugas. Veio instruir e consolar, mediante o exemplo de dedicação, jamais se acomodando ao modus vivendi operandi, abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles cimentar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais da beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro luminoso de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta, conforme ele mesmo viveu, sendo o caminho o único para chegar a Deus. Vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse trecho nos mostra que Jesus é o nosso maior exemplo, Na verdade, ele exemplifica isso, Que possamos então passar pelas nossas provas, com resignação, com fé e com confiança. Nos lembrar sempre que somos filhos de Deus e que em nenhuma circunstância estamos sozinhos e buscar sempre a Deus e a Jesus no recurso da prece. E para encerrarmos esse nosso encontro, trago uma mensagem para vocês extraída do livro Paz e Renovação, de Chico Xavier e amigos. O título da mensagem, Agradeçamos a Deus. Necessário conservar o coração agradecido a Deus para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências à outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios de nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, e nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é a alavanca psicológica, sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas aflições no mundo nos abandonam. Em caminho, armafanhando nos espíritos. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos não detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme, contudo, acabamos notando que sem eles quase sempre se nos ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, pouco a pouco reconhecemos que a decepção no fundo não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se fazerem de futuro em novas condições de harmonia e de rendimento no bem. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-se, mas retira de nós aquilo que pode induzir à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para obtenção de felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são do que oportunidades, a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres e para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Emmanuel. E aí ficamos por aqui hoje. Fiquem com Deus. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Estamos iniciando mais uma vez a leitura do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Antes de proceder
a dita leitura, eu gostaria de relembrar com vocês uma pequena história que nós lemos aí já há algum tempo. Eu tenho anotado aqui no livro do Melcíades José de Brito, que tem por título Novas Histórias que Ninguém Contou. Foi no dia 5 de fevereiro de 2005, hein? Olha aí quanto tempo já faz. E o título da história é Um Gesto de Amor. E ela nos diz o seguinte: um garoto pobre, com cerca de 12 anos de idade, vestido e calçado humildemente, chegou à loja e, apontando para um sabonete comum, solicitou ao proprietário que o embrulhasse para presente, pois no dia seguinte seria comemorado o Dia das Mães. O homem, após interrogar o garoto e ouvir sua confissão de que iria presentear sua genitora, ficou comovido diante da singeleza daquele presente e com o modo humilde do garoto. Olhou piedosamente para o menino e, sentindo uma forte compaixão por ele, sentiu vontade de auxiliá-lo. Planejou embrulhar junto com o sabonete algum artigo mais significativo. Ficou hesitante. Ora ele olhava para o garoto, ora ele olhava para os artigos de que dispunha. Praticava o gesto nobre ou não? Valeria a pena? O coração dizia que sim, a mente dizia que não. O garoto, notando a indecisão do homem, pensou que o mesmo estivesse duvidando da sua capacidade de pagar. Botou a mão no bolso e retirou as moedinhas que dispunha, colocando-as sobre o balcão. O homem, que já estava sentindo compaixão, ao vê-lo catar as moedas de valor tão insignificante, ficou mais comovido ainda. Porém, o conflito mental persistia. Achava bonito o gesto do garoto e entendia que, se ele pudesse, compraria algo melhor para a mãe. Fez um rápido retrospecto da sua vida. Já fora pobre um dia e muitas vezes, na sua infância e adolescência, também desejara presentear sua mãe. Quando conseguiu emprego, sua genitora já havia falecido. Nunca pudera realizar seu desejo. O garoto mexera com o seu mais profundo sentimento. Do outro lado do balcão, o menino esperava ansioso. Em sua mente, passava a ideia de que alguma coisa errada estava acontecendo. Ele escolhera o presente, pedira para embrulhar e até já havia efetuado o pagamento. Por que a demora? No campo da emoção, dois sentimentos se entreolhavam: a compaixão do lado do homem e a desconfiança da parte do garoto. Impaciente, o menino perguntou: está faltando alguma coisa? Não, não, disse o homem. Estava lembrando-me de minha mãe. Ela morreu quando eu era jovem ainda. Na sua idade eu sempre quis presenteá-la no Dia das Mães, mas, desempregado, eu nunca pude comprar nada. O garoto olhou para ele e, de forma bem inocente, perguntou: mas nem um sabonete? O homem calou, refletiu um pouco e desistiu da ideia de melhorar o presente do garoto. Embrulhou o sabonete com o mais belo papel que existia na loja e despachou o menino sem nada responder. A sós, no entanto, o lojista pôs-se a pensar e sentiu remorso por não haver presenteado sua falecida mãe, ao menos com um sabonete. Ele sempre entendera que presente tinha que ser alguma coisa significativa, tanto assim que minutos antes
sentir a piedade da singela compra do garoto e pensar em melhorar o presente adquirido. Comovido, ele entendeu que o garoto havia lhe passado uma lição. Junto com o sabonete do menino, seguia algo bem mais significativo que o mais afortunado dos presentes: o gesto de amor. E aí, nas conclusões da história, Melcíades nos fala: semeie amor, mesmo que em doses homeopáticas. Pequeninos gestos de carinho podem se constituir em atitudes inesquecíveis. Oferte gestos de amor a quem você ama, o seu mundo interior ficará bem melhor. No campo do amor, há os que dão e os que apenas retribuem. Seja como for, todo ato afetivo é sempre bem recebido. O amor não conhece saciedade. Sempre há espaço para se receber mais. Perdoe eventual maltrato. Trate a ingratidão como sendo apenas um teste para medir o grau de pureza dos seus sentimentos. Seja dócil. Atitudes carinhosas desobstruem a insensibilidade alheia. Invista no amor. Ele é o mais poderoso meio de tornar as pessoas felizes. E aí, para terminar, um trechinho do apóstolo João, capítulo 15, versículo 9, onde diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Nós estamos lendo do livro do Hermínio Miranda o capítulo 13, que fala da mediunidade. E nós tínhamos parado num trecho do item 2, que fala sobre o médium. Então vamos lá dar continuidade a essa leitura. Mesmo nos médiuns naturais, portanto, o processo de esclarecimento, entendimento de tudo aquilo, não está livre de umas tantas crises que precisam ser identificadas e superadas. Que crises são essas? Já mencionamos algumas. A rejeição dos fenômenos, por exemplo. Se o médium em potencial é materialista, católico praticante ou protestante convicto, pois a mediunidade desconhece tais condições e fronteiras. Ele julga-se vitimado por alucinações, ilusões de ótica ou pelo demônio, ou necessitado até de exorcismo. Há os que experimentam um pavor realmente patológico de tudo quanto diga respeito a espíritos. Em qualquer de tais situações, podem ocorrer crises emocionais das quais resultem problemas graves de perturbação. Pois é, vamos ver então o que nos reserva aqui. Há pessoas que tanto se obstinam em rejeitar até mesmo um simples exame do assunto que levam uma vida inteira pressionadas por mediunidades embotadas, às quais não dão oportunidade de desenvolvimento e de utilização racional e equilibrada a serviço do próximo e, afinal de contas, de si mesmo. Como vimos há pouco, e convém insistir, fenômenos esparsos e ocasionais são sempre indícios de uma forma ou outra de mediunidade em potencial, mas não significam necessariamente que a pessoa tenha vindo com o compromisso da tarefa mediúnica, mesmo porque sempre nos resta o direito ao livre-arbítrio. Só porque a mocinha viu o espírito da falecida vovó, não temos de levá-la imediatamente
a um centro espírita para desenvolver-se. Calma. Se, porém, os fenômenos continuam a ocorrer e de maneira variada, vidência, efeitos físicos, desdobramentos conjugados com episódios nitidamente mediúnicos e coisas desse tipo, então é chegada a hora de procurar alguém que possa opinar com conhecimento de causa e orientar com segurança. Além do mais, a fenomenologia que ocorre nessa primeira fase quase nunca é disciplinada e de elevado teor espiritual. A mediunidade raramente começa com a manifestação suave de entidades de elevada condição evolutiva. Isto é particularmente crítico nos fenômenos de efeito físico, como adverte o sempre seguro Kardec no capítulo 14 do livro dos Médiuns, onde lemos: os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição desse ascendente é o que se deve procurar. De fato, é comum que esses primeiros chamamentos para a tarefa mediúnica sejam algo incômodos, insistentes e até perturbadores. Achamos sempre inoportuno aqueles que nos despertam para o trabalho do dia. É como um processo de iniciação. Torna-se necessário vencer os obstáculos iniciais a fim de que o caminho fique desobstruído, para que espíritos de mais elevada condição se aproximem. Essa primeira crise, portanto, precisa ser superada com equilíbrio, paciência e vigilância. O médium em potencial tem de conquistar o que Kardec define como ascendente moral, pelo seu procedimento correto, protegido pelo recurso da prece. O problema seguinte está em procurar entender o que se passa com o indivíduo. Os fenômenos que se sucedem ou o inquietam ou lhe trazem conflitos íntimos. Já imaginou um materialista convicto começar a ver espíritos? Pois é. Precisam ser avaliados com serenidade e isenção. É preciso recorrer a alguém que realmente tenha condições de o ajudar. Não adianta tentar ignorar o problema. Ele existe e persistirá, especialmente quando há compromissos programados para o exercício mediúnico como ser encarnado. Chegou a hora da busca. O que está acontecendo? O que significa tudo isso? Que finalidade tem? O que devo fazer? Estou louco? Especulações ociosas nada resolvem, nem hesitações ou adiamentos. É preciso enfrentar o problema e buscar ajuda de alguém que saiba, queira e possa contribuir decisivamente para o esclarecimento dos problemas suscitados. 4 alternativas diferentes podem ocorrer. Primeiro, ausência de orientação, quando o médium iniciante acha que pode resolver sozinho suas dificuldades. O risco é grande de acabar mesmo perturbado ou obsidiado, joguete de espíritos irresponsáveis ou vingativos. Segundo, uma orientação inadequada,
quando a pessoa chamada a opinar não está suficientemente qualificada e agrava a situação com sugestões e palpites de entendido incompetente, o que acarreta complicações verdadeiramente desastrosas. Terceiro, desorientação, quando o médium iniciante se apavora, entra em pânico e, em vez de procurar examinar serenamente a situação e avaliar tudo com bom senso, atira-se atabalhoadamente a uma atividade febril e desordenada, adotando tudo quanto seja sugestão, comparecendo a qualquer centro que lhe seja indicado, submetendo-se a qualquer tratamento ou ritual que lhe digam necessário para desenvolver suas faculdades. Pode ser até que seja um excelente médium em potencial, mas estará em sérias dificuldades dentro em pouco. E quarto, por fim, a orientação correta. Neste caso, o médium incipiente teve a sorte ou o bom senso de encontrar a pessoa certa que o ajuda a ordenar as coisas, orientando-o a observar os fenômenos com espírito crítico, a estudar os aspectos teóricos da questão em livros confiáveis e, eventualmente, integrar-se num grupo que lhe proporcione as condições de que necessita para desenvolver a sua tarefa. Em suma, é preciso admitir que o problema existe e buscar ajuda competente para avaliar a situação e, finalmente, traçar e cumprir um programa de estudo e treinamento. E aí vem o item 5, que nos fala sobre mediunidade e sensibilidade. Só há fenômenos mediúnicos quando o sensitivo funciona como intermediário entre espíritos e seres humanos encarnados. Nos demais casos, ele é apenas uma pessoa dotada de certa sensibilidade para perceber o que se passa na realidade 2, que aos demais seres encarnados é habitualmente imperceptível. Vejamos se conseguimos explicar isso graficamente. Assim, por exemplo, se aqui ele coloca então, uma figura, quem tiver no livro dá uma olhadinha, mostrando primeiro o fenômeno anímico e segundo o fenômeno mediúnico. O que vemos aí, nos diz o autor? No primeiro caso, o do fenômeno anímico, o sensitivo fica entre as duas realidades, usualmente com o corpo físico em uma delas, a número 1, e o perispírito em outra, o item 2. Pode, assim, contemplar a realidade 2 como que embutida na realidade 1, caso daquela janela psíquica de que falamos anteriormente, ou apenas a realidade 2 sem nenhuma obstrução ou interferência da de número 1, quando, por exemplo, se desloca no espaço ou no tempo e vai a locais onde certos eventos estão ocorrendo. Já ocorreram ou ainda irão acontecer. Ele não está servindo de intermediário entre espíritos desencarnados e seres humanos encarnados. Ele é apenas um sensitivo que dispõe de faculdades que lhe permitem perceber uma faixa mais ampla da realidade global. Ou ainda,
é um ser que, além da visão normal ou da audição normal, tem também a visão diencefálica e a audição coclear. Já no fenômeno mediúnico, o processo é diferente. Ele se destaca ou se isola da realidade 1, na qual vive, e se coloca em posição tal que permite a um ser da realidade 2 transmitir-lhe imagens, sons, pensamentos, ideias e emoções, operando-lhe o corpo físico através dos dispositivos de controle localizados no corpo perispiritual. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Tenham todos uma boa noite e gostaria que os irmãos, se tivessem o livro, lessem-no demoradamente, né? Porque o assunto requer bastante atenção para que nós possamos ter a compreensão, né, de tudo que aí está escrito. Vamos então terminar o nosso trabalho agradecendo a oportunidade bendita de estarmos mais um dia juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e também do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.